Graças a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos, toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Deus continue abençoando o nosso pastor Jairo, toda a diretoria da nossa igreja, todo o povo de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 4 a seguir. Lucas 8, versículo 4 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos, de toda a igreja, diante de uma parábola em que o Senhor Jesus, Ele está ensinando os seus discípulos, e este ensino, meus irmãos, é referente ao reino dele aqui na terra. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, que é narrada a mesma história, eu li em Lucas para nós termos uma referência diferente, mas em Mateus capítulo 13, se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, também Mateus 13, nós vamos ver no capítulo de número 13, no versículo de número 10, é a mesma narrativa, só que Jesus também, alguns detalhes para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Mateus 13, 10, vai falar assim, ó: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Aí o Senhor no 11 responde, ó, e ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha só, então o Senhor Jesus está falando que este ensinamento desta parábola é para os discípulos, tá? Olha o 13: Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, os que ainda não criam em Jesus, ele está se referindo aqui, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem.
Olha o versículo 15, irmãos. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e o oscure. Olha o 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, esta parábola, ela foi direcionada aos discípulos de Jesus, não aos incrédulos. Então, meus irmãos, tudo que nós vamos ouvir referente a esta parábola, ou tudo que nós ouviremos outros cultos, nós ouvirmos de alguém trazendo, é voltada especificamente para nós que já cremos em Jesus. Então, esta palavra, meus irmãos, gostemos ou não, concordemos ou não, esta parábola, o ensino que nos traz essas palavras de Jesus, é para nós, meus irmãos. Então, cabe a nós crermos ou não, cabe a nós aceitarmos ou não. A parábola diz, irmãos, que o semeador saiu para semear. E no evangelho que nós lemos de Lucas, o versículo 5, vai falar assim que ele saiu a semear a sua semente. E no versículo 11 do capítulo 8 ainda de Lucas, Jesus vai começar a explicar a parábola. E no versículo 11 ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Então, irmãos, a semente que é lançada é a palavra de Deus. Tá bom? Então, nesta noite, nós estamos aqui recebendo a palavra, recebendo a semente. Aí Jesus ele vai mencionar 4 tipos de solos. E se nós pegarmos o contexto, onde nós lemos de Mateus, Jesus está falando dos corações, ou seja, os 4 tipos de solos que nós vamos pensar juntos nesta noite, que é o solo chamado de beira do caminho, ou pé do caminho, o outro é os pedregais, o terceiro é o entre os espinhos, e o quarto é a boa terra. Esses 4 tipos de solo que a semente caiu, é os nossos corações, está tipificando a nossa vida, os nossos corações. A grande pergunta que nós temos que soar em nosso coração nesta noite é: qual tipo de solo que é o meu coração? Então, tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós ouvimos que Jesus vai ensinar através desta parábola, é para nós entrarmos numa conclusão e entender que tipo de coração que nós temos. Se nós temos um coração comparado à beira do caminho, se nós temos um coração comparado aos pedregais, se nós temos um coração comparado entre os espinhos, ou se o nosso coração é uma boa terra. Então, meus irmãos, nós precisamos tentar descobrir, irmãos, e aí, dependendo da forma que o Senhor vai falando conosco, cabe a nós recebermos ou não a palavra do Senhor. E o importante, meus irmãos, e uma coisa muito importante, lá no capítulo 13 de Mateus também, tem um detalhe bíblico referente a esse lançar a semente. O versículo 3 vai falar a mesma coisa que Lucas escreveu. Eis que o semeador saiu a semear, Mateus 13:3. Olha o versículo 4 agora. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Olha só, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Olha o início do versículo 5. E outra parte
caiu entre pedregais. Olha o início do versículo 7. E outra parte caiu entre espinhos. Olha o início do versículo 8. E outra parte caiu em boa terra, ou seja, o semeador, ele lançou as suas sementes, e ao mesmo tempo, meus irmãos, eu friso bem isto, porque quantas vezes eu mesmo não imaginava que o semeador lançava a semente, aí, coitado do semeador, caiu entre os pedregais, não acertou a semeadura, não acertou a semente, aí ele vai lá e lança de novo, aí na segunda vez cai entre os espinhos, na terceira, não, irmãos, não foi mais de uma vez que a semente foi lançada, uma vez só que ele lança, uma parte cai entre os pedregais, outra parte cai entre o solo espinhoso, outra parte cai entre o pé do caminho, outra parte cai em terra boa. Numa vez só que a palavra é lançada, irmãos, alcança, olha só, os 4 tipos de coração. Então, o que o Senhor fala conosco nesta noite, meus irmãos? O que o Senhor fala conosco? Que à medida que esta palavra está sendo lançada nesta noite, é muito provável, e eu não tenho dúvida, porque a palavra é verdadeira, que aqui entre nós, irmãos, existem os 4 tipos de coração. Eu não sei se você ou se o da direita ou da esquerda o coração duro entre os pedregais, se é o coração que é como se fosse o coração à beira do caminho, ou se é o coração entre espinhos, ou talvez você seja o coração como uma terra boa. A verdade é que tudo que está sendo falado, e tudo que é falado, o que vai ser falado num púlpito de uma igreja, não é falado em vão. Alguém está sendo alcançado por a palavra que é pregada. Então, meus irmãos, não é em vão nada que nós ouvimos. Tudo que é ouvido aqui no altar, tudo que é ouvido no altar, no culto que estamos, seja nós falando ou não, tudo é válido, tem coração recebendo a boa palavra de Deus. O problema é que existem os 4 tipos. E nós precisamos tomar cuidado, e como é um culto de ensino da palavra de Deus, nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos um destes corações que foi falado primeiro. Porque senão, irmãos, gera problema e também gera consequências na nossa vida. O primeiro tipo de coração que Jesus menciona é quando a semente é lançada, ela cai junto ao caminho. Em Mateus, ele vai falar que é entre a beira do caminho, ao pé do caminho. Ou seja, meus irmãos, junto do caminho. E esse tipo de coração, o que acontece? A semente, ela fica exposta. O que acontece que a semente fica exposta? Jesus fala assim, as aves do céu a comem. Vêm as aves e a comem a semente. Por que come a semente? Olha a explicação de Jesus no Lucas, vamos ficar em Lucas, capítulo 8, no versículo de número 12. Os que estão junto do caminho, olha só, irmão, são os que ouvem, depois vem o inimigo da nossa alma, o que é o diabo, e tira-lhes do coração a palavra. Ou seja, qual que é o problema, irmãos, de um coração sendo comparado a um coração como o pé do caminho? Qual que é o problema disso, irmãos? O problema é que esse coração ele é endurecido. Irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas quando eu ia para a escola, e no início do trabalho eu ia para o trabalho de ônibus, o pastor Celso sabe ali na pista, ali embaixo, sabe? Eu não lembro o nome.
Ali, quando a gente descia do ônibus, tinha que atravessar o canteiro. E é mato, pastor Ricardo, é mato. E quando a gente ia atravessar o canteiro, tinha sempre um lugar, pastor Ronaldo, onde todo mundo passava. Aí aquele lugar, o mato não crescia. E fica comida, a grama, né? Fica a terra batida, é duro. O que é isso? É porque muita gente pisa ali em cima, irmãos. Um coração à beira do caminho é um coração endurecido. O problema é que ele não sabe por que é endurecido. Talvez é muito pisado. A gente não pode nem julgar, porque quem é nós para julgar? Porque é um coração muito pisado, é um coração muito amacetado, é um coração muito maltratado. Esse pisar e esse maltratar faz com que se torne um solo duro. É a pé do caminho, é a beira do caminho. E quando a semente é lançada, irmãos, ela não entra, ela fica para o lado de fora desse caminho. Qual que é o problema? Quando há um coração tão endurecido, que a palavra é lançada, e aí ela não entra dentro do coração, o inimigo entra em ação. Ele entra em ação. Esse é o problema dos corações endurecidos. Este é o problema de quem vem para a igreja, para um culto de ensino, ou seja, culto que for, irmãos, mas quando ouve, fecha o coração e não deixa a palavra entrar. Irmãos, pode vir pregador de longe. Se o coração estiver endurecido, irmãos, não é pregador que vai mudar. O coração está duro quando não deixa entrar, quando a gente não acredita, quando a gente se torna um incrédulo, quando a gente fala, não, é o Mateus lá do Monte Alegre que está falando, não, se fosse outro eu acreditava. Não, irmãos, quando a palavra é lançada, nós não podemos deixar para o lado de fora. Porque se deixar, irmãos, você pode vir com o melhor esboço, com a melhor oratória, com o melhor sermão, se lançar e ficar para o lado de fora, o inimigo rouba, ele toma. É por isso, meus irmãos, eu falo debaixo do temor e de todo respeito, é por isso que tem muitas pessoas no meio do mundo eclesiástico, das igrejas, não estou falando somente aqui, mas eu estou falando em nível mundial, que passa anos, passa dias, passa anos, passa décadas, e não mudam, não nasce um fruto, não produz nada de bom. Sabe por quê, meus irmãos? É porque tem um coração duro, tem um coração endurecido. A gente está vivendo um tempo que as pessoas querem escolher quem quer ouvir. Se não for fulano de tal, eu não vou. Se não for o pastor tal que ensinar, eu não vou. Nem banner mais dá para fazer, porque dependendo de quem for, tem gente que não vai. Sabe o que é isso, irmãos? É coração endurecido. Mas o Senhor nesta noite está nos alertando, meus irmãos, que nós não podemos ter esse tipo de coração, porque a estratégia do inimigo da nossa alma, meus irmãos, não mudou. Ainda é a mesma, meus irmãos. Ele continua roubando as palavras lançadas. Eu lembrei de algo que até muitos pregadores mencionam. Quando Jesus Cristo, pastor Elias, ele foi batizado nas águas, aconteceu algo sobrenatural. Foram 3 coisas seguidas. O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba. Ele desce naquele lugar, o céu ele se abre, olha que coisa linda, e uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esta é a voz que soa. Irmãos, Jesus sai dali, o Espírito Santo conduz ao deserto, com um propósito, ser tentado. Chega no deserto, irmãos, a primeira tentação mencionada na Bíblia. Olha a tentação: se tu és. Olha só como que o inimigo não muda a estratégia, irmãos.
Deus tinha acabado de falar, és o meu filho. Aí vem o inimigo e fala, se tu és o filho, manda estas pedras se transformarem em pão. O que é isso, irmãos? É tentar roubar a palavra lançada. É tentar arrancar a semente que foi lançada. Só que Jesus, irmãos, não tinha um coração endurecido. Jesus é o exemplo para nós, irmãos. Ele abre a sua boca e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é a saída da boca de Deus. Palavra entrou, acabou, irmãos. Irmãos, queremos ver vitória em nossa vida, deixa a palavra entrar. Quer ver a tentação perder a força? Deixa a palavra entrar. Quer ver as coisas sobrenaturais acontecer? Deixa a palavra entrar dentro do seu coração. Tem que entrar dentro do coração, irmãos. O problema é o coração endurecido. É um problema grande, irmãos. Porque talvez, pastor Jairo, talvez seja este o problema daquilo que os senhores viveram muito no início, não vivenciam hoje. São corações que se tornaram muito orgulhosos. São corações que, porque agora tem acesso fácil no YouTube, meu Miguel. Tem a festa, a gente vê tudo. Então a gente vê algo, a gente acha que já sabe mais que todo mundo. A gente já acha, e aí que está o perigo, irmãos. Os corações estão sendo corações endurecidos. Não recebem mais a palavra do homem de Deus. Acreditam mais do que é escutado em redes sociais. Mas o Senhor nesta noite está nos alertando, meus irmãos. O nosso coração não pode ser endurecido, o nosso coração não pode ser orgulhoso, o nosso coração não pode querer ser superior, o nosso coração tem que ser igual ao de Jesus, humilde de coração. Por isso que diz, irmão, tem uma palavra bonita no livro do Ezequiel, queridos, Ezequiel, capítulo de número 36, e o versículo 25. Olha que coisa linda, irmãos. Olha só, nós estamos falando de tipos de coração. Vamos ouvindo, depois a gente entra numa conclusão. Que tipo de coração que eu sou, né, irmãos? Olha o versículo 25. Então, espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados. Está falando de um renovo aqui que Deus havia de fazer em Israel, irmãos. Purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o 26, irmãos. E vos darei, olha o que Deus quer, irmãos, um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Oh glória. E tirarei, olha o que Deus quer tirar, irmãos. Deus quer tirar isso do nosso meio, igreja. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Oh glória, olha o 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Por que Deus tem que tirar o coração de pedra, irmãos? Porque coração de pedra é no lugar de espírito habitar, irmãos. Por isso que tem gente que, irmão, tem muita gente que não experimentou o dom do Espírito Santo ainda. Por causa, irmãos, que tem coração endurecido. Comigo é assim, comigo é desse jeito. Não adianta o senhor vir ensinar, não. Já passou muito pastor aqui, eu não mudei, não vou mudar. É coração endurecido. Mas nesta noite Jesus está falando com a igreja. Nosso coração não pode ser de pedra. Nosso coração tem que ser um novo coração dado por Jesus. Oh glória. Aceitemos a palavra de Deus nesta noite, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Coração endurecido. Por isso que Faraó sofreu, irmãos. Por isso que ele sofreu. Por isso que Deus precisou mandar 10 pragas para ele deixar o povo embora. Coração endurecido. A Bíblia fala endurecia o coração e não deixava mais o povo ir. Aí Deus tirava a praga.
Aí endurecia o coração e não deixava mais o povo ir embora. Aí Deus vinha com a segunda praga. Aí ele falava, vou deixar embora. Aí endurecia o coração, aí não deixava mais ir embora. Aí Deus vinha com a terceira. Precisou de 10, irmãos. Até a hora que ele não aguentou mais, falou, não adianta. Vai embora daqui esse povo. Porque quem pode mais é o verdadeiro Deus de Israel. Aleluia. Coração endurecido faz a gente sofrer, irmãos. E esse é um tipo de solo que existe. Porque uma parte da semente caiu nessa beira do caminho. A outra parte, meus irmãos, caiu entre os pedregais. Lucas 8, e o versículo de número 6, vai falar do segundo tipo de solo. Os pedregais. Vai dizer assim, ó. Outra parte caiu sobre pedra. E nascida, secou-se, porque não tinha umidade. Eu não precisem abrir, mas eu vou ler para os irmãos, em Mateus fala assim, ó, a outra parte caiu entre os pedregais, que é o solo de pedra. Caiu entre os pedregais, olha o que vai dizer, irmãos, onde não havia terra bastante. Qual que é o problema do solo pedregais? Ele já não é endurecido como o primeiro. Ele tem terra. Qual que é o problema? Tem pouca. É superficial, bem raso. Qual que é o problema, irmãos? A semente plantada, olha o que diz, ó. Fala assim, ó. Onde não havia terra bastante. Olha o que Mateus detalha. 13:5 de Mateus. Não havia terra bastante. Olha o que diz. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Qual que é o problema do pedregal, irmãos? Ela é rasa, é superficial. O que acontece? Nasce logo. Não demora, irmãos, para desabrochar. Rapidamente aparece. Só que tem uma coisa, irmãos. Ela aparece logo porque ela é rasa. Olha o 6 agora. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque ela não tinha raiz. O problema do pedregal é isso aqui, irmãos. O coração tipo pedregal é o coração que recebe, já quer sair fazendo. Já acha que está pronto. Já acha que já está preparado. Já acha que já está top. Já acha que já está o melhor. Já acha que já está preparado para tudo. E não é assim, irmãos. Qual que é o problema de crescer rápido? Esse crescimento rápido é assim. E qual que é o problema que não tem muita terra? Ele deixa de crescer assim. E o crescimento que dá base para a nossa vida não é esse. O crescimento que dá base para a nossa vida é esse. Os irmãos entendem que Deus está falando conosco? Não adianta eu chegar, já sair fazendo, mas se eu não vivi lá embaixo. Por que lá embaixo é mais importante? Porque você já viu raiz para cima da terra, irmão? Só as árvores meio defeituosas, né? Que quebra a calçada, racha o muro do vizinho, entra no quintal dos outros, mas a árvore boa, a raiz está lá embaixo, irmãos. E a raiz, o crescimento que é lá embaixo, é um crescimento movido, não por coisas exteriores, não por coisas que as pessoas contemplam. O que é feito uma raiz são as coisas que ninguém olha. E se tem uma coisa que Jesus falou, que é para a gente fazer, e não é para se preocupar se alguém está vendo ou não, é o que mais difícil.
quanto mais as facilidades para se tornar um crente surge, mais complicado essa parte fica, que é uma vida dedicada no profundo com Deus. Por que, meus irmãos? Por que os mais anciãos, por que as pessoas são as que menos dão trabalhos? Porque elas são enraizadas. Qual que é a diferença de alguém que tem uma raiz? Vai vir o sol, vai vir a tempestade, ela vai permanecer no mesmo lugar. Quem tem raiz, irmãos, dificilmente sai de onde está, irmãos. Qual que é o problema? O problema é que agora estão tendo muito crescimento, está tendo muita coisa se aparecendo, mas não tem estrutura nenhuma, irmãos. Começa hoje, amanhã fechou. Começa hoje, amanhã cadê? Vem no culto 1, 2, de repente some da igreja. E cuidado, esse negócio de não gostar de vir no culto, esse negócio de não gostar de frequentar a igreja, esse negócio de não gostar de participar de oração, esse negócio de não gostar de Bíblia, é sinal que não tem raiz. É sinal que não tem raiz. É sinal que não tem raiz. Porque os crentes raízes, os crentes que têm raiz, irmãos, é frio, ele está na igreja, é chuva, ele está na igreja, é pandemia, mas ele está fazendo de tudo para cultuar, é de máscara, mas está na igreja, é longe, mas ele vem de pé se precisar, ele vem de ônibus, ele vem de bicicleta, irmão Ziel, ele vem de tudo. Sabe por quê? Porque tem raiz, igreja. Sabe que Deus está requerendo de nós criarmos raízes nele. Criar raiz, e a raiz se cria através de uma vida de comunhão com Deus. Eu não preciso mostrar quem eu sou. Eu não preciso que ninguém fique olhando quem eu sou. Eu não preciso de divulgar nada do que eu estou fazendo. Eu preciso de ter uma vida infiltrada na terra, dentro da raiz. Porque se eu tiver uma vida lá dentro, o inimigo pode lutar, as portas podem fechar, mas eu vou continuar servindo e bendizendo o nome do Senhor. Oh, glória! Eita Deus, oh glória. Mateus vai dizer assim no versículo 20: que foi semeado nas pedras, entre os pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Dura pouco, irmãos. Se você ainda está aqui, louva a Deus nesta noite, viu? Você pode não acreditar, viu? Você pode não estar vendo, mas você tem raízes já. Está nascendo um crescimento para dentro. Você pode não ver, mas vir de sexta-feira ouvir o ensino, faz você crescer raiz. Aleluia, faz você se edificar. Olha o que diz, irmãos: é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Oh, meus irmãos, oh, meus irmãos, oh, meus irmãos, não é fácil, irmãos. Mas sabe o que está acontecendo? Infelizmente, e nós não podemos cair neste erro, às vezes achar que a palavra vai ofender e deixar de falar o que tem que ser falado. É um problema isso aqui. Porque hoje está assim, irmãos. Não dá certo aqui, eu vou para lá. Não me agradou aqui, eu mudo para lá.
Não dá certo aqui, eu vou para o outro lado. Tem um monte de lugar, irmão. Esse negócio de ficar pulando de galho em galho, igual macaco, não vai, uma hora vai quebrar o galho e vai cair de cabeça. Vai cair, vai machucar, vai se estrepar, vai ficar manco, vai ficar coxo, vai ficar com o braço quebrado, vai dar problema. Vai dar problema. Não fique escolhendo, não. Se estabiliza num lugar. Fala, é aqui que Deus vai me abençoar. É aqui que eu vou me edificar. E aí, irmãos, nós crentes, todos nós aqui que somos realmente zelosos pela palavra, vai estreitando para nós, irmãos. Vai dificultando. Sabe por quê? Porque tem até curso agora para ensinar você a levantar a autoestima das pessoas. Nem vou falar o nome para não criar problema, né, irmão? Tem até curso agora, está aprendendo, irmãos. Se você falar de uma forma que vai, sabe? E aí cria, sabe o que gera entre nós? Com todo respeito a todos que nos ouvem, que o Senhor cuide da minha vida por falar, está gerando um evangelho meio mentiroso, meio banal, sabe? Meio competição. Sabe esse negócio de competição? Aqui tem que ser melhor que ali, eu tenho que ser melhor que ele, e aí vem aqui porque aqui o negócio acontece. Para, irmãos. Não precisa disso não. O que nós precisamos deixar trazer novamente no nosso meio é o verdadeiro evangelho. Que Paulo deixou bem claro, não me envergonho do puro evangelho. Porque este sim é poder de Deus para a salvação. E quer saber de uma coisa? O evangelho de Jesus está salvando. O evangelho de Jesus está libertando. O evangelho de Jesus está transformando. O evangelho de Jesus está pegando lá do monturo e colocando assentado entre os príncipes. O evangelho de Jesus está realizando. O evangelho de Jesus está fazendo. O evangelho de Jesus está fortalecendo. O evangelho de Jesus é poder de Deus, igreja. Na sua simplicidade, na sua tranquilidade, da forma que você sabe falar, da forma que você sabe se expressar, mas se você ser da forma mais simples possível, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, Jesus vai encher a tua vida, Jesus vai salvar almas. Precisamos deixar as raízes crescerem, meus irmãos. Precisamos deixar as raízes crescerem. Versículo de número... Terceiro tipo de terra, irmãos. Versículo 22 de Mateus 13. E o que foi semeado entre os espinhos... Vamos lá, 13 é a explicação, vamos no 7, né? 13, 7. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Que tipo de solo é esse entre os espinhos? Olha o 22 que Jesus explica. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, ou seja, as preocupações deste mundo, olha o problema, irmãos, e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera.
Lucas 8,14, olha que Lucas escreve: o que cai entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É o crente meia boca. É mais para lá do que para cá, irmãos. Qual que é olha o detalhe importante. É sufocado. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente precisa aprender a conviver com os espinhos. E entender que o evangelho não é uma vida sem espinho, irmãos. Jesus tirou o espinho de Paulo, irmãos? Não tirou, irmãos. Paulo orou para tirar, irmãos? Quantas vezes, irmãos? 3 vezes orei ao Senhor. Qual que foi a resposta de Jesus? A minha graça te basta. Em outras palavras, conviva, Paulo. Conviva com isso, porque eu não vou tirar. Por que o Senhor não vai tirar? Porque quando você sente dor, você se torna fraco. E aí, quando você está fraco, aí você vai se ver que você é forte. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então nós precisamos aprender, entender nesta noite, que nós precisamos ouvir a palavra, deixá-la ela penetrar e aprender a lidar com os problemas da vida. Problemas nós vamos ter, meus irmãos. Se eu ou você talvez, e muitos irmãos aqui tiveram problemas piores este ano, olhar para tudo que nós passamos, irmãos, estaríamos aqui hoje? Talvez nem vivos estaríamos. E negócio de ter ânimo para a igreja, irmãos? Precisa ter ânimo, irmãos. A gente precisa ter sentimento de gratidão para vir para o culto, né, irmãos? Irmãos, sabe que Deus mais gosta? Não é um crente animado, irmãos, é um crente grato. A igreja não precisa de crente animado, precisa de crente agradecido. Você já percebeu que o agradecido, o pregador não precisa nem falar: irmão, levanta a mão comigo para o céu. Não precisa nem falar isso, irmãos. O agradecido, ele dá glória sem pedir, ele dizima sem mandar, ele oferta sem falar, ele vem na igreja sem fazer campanha. Quem é grato, irmãos, vem para a igreja. É agradecido. Eu até aconteceu um fato interessante esses dias, pastor Jairo. O pastor Marco Belisário pregou lá no dia, foi uma bênção na inauguração do Monte Alegre, e todos viram a alegria da igreja, nosso pastor, da nossa vizinha ali, a dona Marlene. Se ela me ouvir, a família, estou abençoado, eu já falei isso para ela, dela entregar a vida a Cristo. E aí, irmãos, ela pegou um ritmo de ir para a igreja. E ela senta lá no banquinho, senta lá no meio do círculo de oração e vai. E esses dias, irmão, nas vésperas do congresso, eu achei muito interessante isso aí, da questão da gratidão, que não o ânimo, e sim a gratidão. Bateram na porta da casa dela e pelo muro e as ferragens ser igual da igreja, acharam que ela era a zeladora da igreja. Aí bateram na casa dela, graças a Deus que foi agora, né, irmão? Pastor, quem é? É a Marlene. A senhora é a zeladora da igreja? Ela falou assim: que zeladora, o quê? Eu sou membra. Aí a pessoa: então, que dia que tem culto aqui? Ela falou: ela o jeitão dela falar, irmãos. Eu acho até engraçado. Ela falou assim: tem culto de terça, quinta e domingo, mas não adianta vir essa semana. Por quê? Porque essa semana a gente vai estar reunido lá no grande templo. É congresso das irmãs, irmãos. Irmãos, sexta-feira à noite, lá no meio do círculo de oração, estava a dona Marlene, de roupa preta e lenço amarelo. Sábado à noite, estava lá no meio do círculo de oração a dona Marlene, roupa preta e pano no pescoço amarelo, irmãos. Louvando e bendizendo o nome de Jesus. Aí acabava o culto, ela pedia para a regente a cópia do hino. Porque ela falava que o hino era a vida dela. Aí era o hino sobreviver. Vocês imaginam, né, irmão?
Imagina o que passa no coração. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra entrou, irmãos. A palavra transformou. A palavra mudou. A palavra demonstrou. Trouxe um sentimento de gratidão na vida dela. E é isso que a palavra faz no nosso meio. Que o nosso coração possa ser, meus irmãos. Eu encerro as minhas palavras. Como versículo de número... No capítulo 8 de Lucas que nós lemos, versículo de número 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Olha o versículo agora de número 15, que é a explicação do versículo 8. Jesus fala assim, ó, e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, olha que coisa linda, irmãos, a conservam num coração honesto e bom. E faz o que, irmãos? Dão fruto, só fruto, irmãos. Fruto com perseverança. Aleluia, meus irmãos. Sabe o que é isso, meus irmãos? A gente dá fruto hoje. Acabou? Não, amanhã tem mais, irmãos. A gente é boas pessoas hoje. Eu não lembro, quando eu comecei a entender um pouco sobre ministério, eu comecei a vir na reunião de obreiro, eu era cooperador ainda, o pastor Jair era nosso pastor lá no Planalto Verde na época, e eu comecei a frequentar, o pastor Santana, ele era o pastor presidente na época, e ele falava assim, não adianta vir aqui falar que é bom crente, não. É obrigação de todo crente ser bom. Irmãos, nós temos obrigação de ser bom, irmãos. Aleluia. A gente precisa produzir fruto com perseverança. Hoje Jesus faz, amanhã nós somos melhores do que hoje, irmãos. E depois de amanhã, melhor do que amanhã. E a gente precisa fazer isso para que as pessoas vejam esse fruto em nós e olhem para nós e falem, é verdade, hein? Esse Jesus muda mesmo. Tem coisa melhor do que um crente que não era crente, que agora é crente, que Jesus transformou e ia dar fruto todo dia, irmãos? Tem coisa melhor, irmãos. Então que Jesus possa falar melhor ao seu coração e que nós possamos entender que nós precisamos de ser um coração como a terra boa. A pergunta que eu faço, não responda, pense você e deixe que a palavra fale, que tipo de coração que é o nosso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.